Meus irmãos, a paz do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu vou só ler alguns textos. Eu não vou falar muito, porque as horas se avançam. Oséias capítulo 4, versículo 6. Eu vou acompanhar com vocês. Bem baixinho, os meninos aí. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. Olha só, presta atenção. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Vamos repetir essa frase? Como é o povo. Vamos lá? Como é o povo, assim é o sacerdote. Se você for analisar, toda a igreja tem a cara do seu líder. Se o líder da igreja for morto, se o líder da igreja for aquela pessoa parada, for aquela pessoa que só falta botar um colchão para ela dormir no culto, a igreja vai ser gelada igual ele. Se você for numa igreja que o líder for animado, a igreja vai ser animada igual ele. Por quê? Porque a igreja tem a cara do sacerdote da igreja. A igreja tem a cara do líder da igreja. Aí o profeta Oséias vai profetizar contra o povo e contra principalmente os líderes. E vai dizer: olha, vocês estão sendo destruídos, não é porque vocês não sabem lutar, não. Não é por causa dos demônios, não. Não é por causa das doenças. Não é por causa das fofocas, não. Vocês estão sendo destruídos porque vocês são preguiçosos. Nem o povo gosta do conhecimento e nem o sacerdote passa o conhecimento para o povo. Deixa só a guitarra, sem bateria e violão. E a gente fica se perguntando: o que quer fazer a obra de Deus? Bota Mateus 5,16. Fazer a obra de Deus. Os dois pilares da vida do cristão é a fé, as obras e a santificação. Os três pilares, eu falei dois, né? Os três pilares são a fé, as obras e a santificação. Se tu tiver a santificação e as obras, não tiver a fé, tu não sobe. Se tu tiver a santificação e a fé, não tiver as obras, não sobe. Se tu tiver as obras e a fé, não tiver a santificação, não sobe. São os três pilares da vida cristã. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao vosso Pai que está. Irmão, a santificação sozinha não salva, a fé sozinha não salva, e a obra sozinha não salva. São um conjunto de coisas que vai nos levar à perfeita estatura do varão valoroso. Abre o Emerson para mim, rapidamente, só para a gente ver alguns textos. Lucas 6,38. Aconteceu que, Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, ou será dado a você. Dê e será dado a você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque a medida que você tiver medido, vos medirão também. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: quando Deus mandar você dar, deixa de ser mão fechada e dê. Vamos repetir? Vamos lá? Dai e dá-se-vos-á. Quem dá, recebe como, Rivaldo? Repita comigo: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente. Deus está dizendo, sabe o que? Quando você é tocado para doar, para dar sobre a obra de Deus, ou sobre o homem de Deus, ou sobre a mulher de Deus,
Olha como você é abençoado pelo Senhor. Mateus 25, 38. Bota no 38. Pular os versículos, não vai dar tempo. Gente, se você quiser ver, tá tudo gravado na internet. Quando terminar o culto, só acessar o nosso site, tá tudo lá, tá bom? Mateus 25, 38. Os discípulos perguntaram: quando é que nós te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? 39. E quando é que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que você fizer um dos pequeninos, a um destes meus pequeninos irmãos, que Jesus estava dizendo? Olha, aquilo que você fizer para o povo do mundo, está fazendo para mim, é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Quem fizer pelos meus pequeninos, a mim está fazendo. Abençoa o teu irmão em Cristo, depois tu abençoa o teu irmão do mundo. Próximo. Lucas capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, faça o quê? Parta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o... Tu conhece alguém que não tem uma túnica? Tu tem 2? Parte uma com quem não tem. Tu conhece alguém que está precisando de ajuda com comida? Você sabe quem é? Você tem condição? Parte o que você tem. São mais obras, o Pai será glorificado por elas. Tiago 2,14. 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Fala para esse crente, qual adianta do quê? Pode por acaso, a Bíblia diz que a salvação é pela fé, não é isso? Mediante a graça. Olha Tiago, pode por acaso a fé salvá-lo? Por quê? Porque a Bíblia tem que ser interpretada como um todo, não como um texto isolado. Lembra do que eu disse? A salvação é pela fé, mas a fé sozinha não te leva à salvação. A fé te dá o pontapé inicial para a salvação. Então, por acaso, pode por acaso, semelhantemente a fé salvá-lo? 15. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessidade de alimento, 16. E qualquer dentre vós lhe disser: ô irmão, Deus vai te dar, né? O cara tem condição. Aí sabe que tem gente precisando e diz assim: ide em paz, Deus vai te dar, Jesus vai te dar. E esquecer e fartar, sem contudo lhe dar necessário para o corpo, também adianta do quê? Meu irmão, nós temos que trazer o nosso quilo de alimento. Ele cobra, Deus vai abençoar. Mas vê se o quilo de alimento dele está na cestinha do amor. Adianta? Não adianta. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? Por si só vale de... Tem gente que a oração não sobe, que Deus não responde, porque é assim. Porque Deus toca no coração e diz assim: vai levar 1 quilo de galinha na casa de fulano. Vou não, Jesus, a galinha só dá para o meu almoço. Pois também tu vai orar e Deus não vai te dar, porque tu não quer abençoar o teu irmão. 18. Mas alguém dirá: e eu tenho obra. Não, eu tenho uma fé e eu tenho uma obra. Mostra a tua fé sem as obras, porque pelas minhas obras eu mostro a minha fé.
19. Crê tu que Deus é um só? Quem acredita que Deus é um só? Quem acredita? Olha o que o apóstolo vai dizer. Olha a lapada que o apóstolo vai dar. Faze bem, os demônios também acreditam. Ô irmão, mas eu creio que Deus é um só e Ele vai abençoar. E daí, os demônios também acreditam. E por causa que eles acreditam, e os demônios creem e tremem. Os demônios acreditam tanto que Deus é poderoso, que eles se tremem quando o nome de Deus é falado. Mas por causa disso, tu já viu um demônio abençoado? Vamos lá. 1 João 3, versículo 16. Repara. Nisso conhecemos o amor. Nisso conhecemos que Cristo deu a sua vida por nós. E que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó, 17. Ora, aquele que possui recurso desse mundo, que ele está dizendo o quê? Quem tiver mais dinheiro e vê o seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como é que esse praga pode dizer que o amor de Deus está nele? Vou ler de novo. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, tem tradução que vai estar assim: aquele que tem mais dinheiro no bolso, que ganha 10 mil, tô brincando. Aquele que possui mais recursos e vê o irmão padecer necessidade, fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos só de palavra nem de língua, mas de fato e de... Como é que eu amo de verdade? É dizendo, eu te amo, dando o que você tem condição de dar para quem está precisando de ajuda. Bora, Provérbios 11, 24. Estou terminando, segura. 11, 24. Repara. A quem dá liberalmente, a quem dá com desejo, com gosto, se acrescenta mais. Quando a gente dá com gosto, Jesus, o Senhor mandou e eu estou dando com gosto, se acrescenta mais e agora ao que retém, ou seja, ao que não dá, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem dá com gosto, com alegria, com vontade, quem ajuda de coração, mais e mais será acrescentado. Irmão, não é a quantia, não é o valor, é dar com alegria, é dizer, eu estou dando com amor, porque Deus mandou. Agora, e tem gente que é assim, ó. Deus diz assim: vá lá na casa, receba aí, vá lá na casa da irmã Socorro e dê R$300 a ela. Receba aí, Socorro. Aí a pessoa vai com os 300 no bolso. Deus não mandou? Estou dando um exemplo. Ela só dá do... Deu, mas não deu o que é justo. Também não vai servir, tem que ser o que Deus deu. Se Deus disser para você, dê R$1, pelo amor de Deus, não vá-se embora não, mas dê o R$1 que Deus mandou dar. Porque esse R$1, a Bíblia diz que Deus ele pode multiplicar 100 vezes por 1. 100 vezes por 1. Vamos para o último texto. Provérbios 28, 27. Aí mesmo. 28, 27. Vai, o Emerson. Deixa Jesus trabalhar. Aquele que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde, os olhos será acumulado de mal de... Irmão, é incrível. Tem gente que faz a feira do mês, quando chega alguém para pedir uma ajuda, ele se esconde. Crente,
tu está levando maldição para dentro da tua casa. Se você não tiver, diga para a pessoa: não tem, mas não se esconda para não dar não, porque você está sendo amaldiçoado. Mateus 6,3. Irmão, tem tanto texto, se eu for citar todos aqui, dá mais de 200. Tu, porém, eu não gostei dessa tradução aqui, tá uma tradução esquisita, né? A maioria das Bíblias tem ajuda. Aqui eles usam esmola porque essa tradução é antiga. Tu, porém, quando dá uma ajuda, ignora a tua mão esquerda do que faz a tua mão direita. Também para dar e sair enchendo Maria que deu, também não dá certo. É melhor que não dê. 2 Coríntios 9. E eu vou terminar por aqui, porque senão não vai dar tempo. 2 Coríntios 9. Presta atenção, vou terminar agora. Ora, é por isso que é bom ler a Bíblia. Ora, irmão, tudo que você dá para alguém, por exemplo, eu vou dar uma chinela para aquela pessoa que Deus me tocou, dar um chinelo. Isso se chama oferta. O dízimo, ele repreende o devorador, o cortador, o migrador e o grafanhoto. O dízimo, ele não deixa com que o diabo venha tirar o que você já tem. Mas é a oferta que vai fazer você ser abençoado. Ela multiplica o que você já tem. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, ou seja, dos irmãos, na assistência dos irmãos, é desnecessário escrever-vos, é Paulo fala. 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo, cuidado, tem estimulado a muitos. Vai, o Emerson, passa. Contudo, enviei, Paulo dizendo, eu enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, no particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados, para que, caso algum dos macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós envergonhados, quanto a essa confiança. 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada. Presta atenção, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Veja que ele já está começando a falar de oferta. E isto afirmo, gente, não é a palavra de oferta, viu? E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. 7. Cada um contribua, aqui não é dízimo, aqui é oferta. Cada um contribua segundo o que tiver no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque alguém está te obrigando, porque Deus ama quem dá. 8. Deus pode fazer-vos abundar, ou seja, multiplicar muito. Abundar é multiplicar muito, em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Eu encerro dizendo o seguinte: quem faz a obra de Deus, quem gosta de fazer a obra, eu dei só alguns motivos, tem outros, tem a obra na rua, tem vários tipos de obra, eu citei um. Quem faz a obra de Deus, Deus ele faz superabundar. Tem gente que pensa que se ele pegar um pedaço de macarrão, partir no meio para alguém, vai faltar para ele. Não, você multiplicou 1 em 2. E eu vou dizer para você, se você fizer isso, você vai ver como é que Deus vai te abençoar, amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Aleluia. Quero convidar a diaconisa Zéza para trazer a palavra de oferta dessa noite.